Meus caros, vocês já se inscreveram aqui na Salazar TV? Então, inscreva-se. Aqui você vai ficar sempre muito bem informado. Aqui é informação, você sabe como é que funciona. Se você não sabe, seja bem-vindo. E vamos que vamos com as notícias de hoje. Arrependeu, sentiu a pressão, o Memphis tem alguma esperança de jogar pelo Corinthians ainda? Enfim, o que eu fiz? Fui atrás com calma. Estou desde ontem, na verdade, atrás dessa situação. E eu vou falar assim para vocês, antes de mais nada, hein? Esse vídeo aqui vale demais o seu like, a hypada, tudo isso colabora demais. Estou acompanhando os comentários aqui, o pessoal curtindo muito as informações do vídeo. Obrigado para todo mundo, crescendo o número de inscritos, estamos juntos. Se você não está inscrito, se inscreva aqui, que, enfim, aqui você sempre terá muita informação. Bom, vamos lá. Uma coisa que está me incomodando nisso, e não é a primeira vez, é a postura do presidente Osmar Stabile. Por que da postura dele? Porque independentemente se você concorda, se você discorda, se está certo ou se está errado, se tem que renovar ou se não tem, a questão da alteração de postura o tempo inteiro, da falta de convicção. Vocês vão lembrar aqui, quem está me acompanhando sabe, durante toda essa apuração aqui da situação do Memphis Depay, quantas vezes eu não falei aqui que falava assim, o Osmar está em dúvida. Ele não tem convicção de qual é a melhor escolha. Ele não sabe ainda o que vai fazer. Quantas vezes eu falei isso aqui para vocês? E isso, mais uma vez, acontece agora. Por quê? Durante todo o dia da quarta-feira, durante toda a quarta-feira, eu fiquei apurando essa situação. Será que o presidente vai dar para trás? Será que ele... né? Por quê? Porque eu comecei a escutar esse zum, zum, zum. Começou a chegar boato daqui, boato dali, alguém falou aqui, alguém falou ali, e eu fui atrás dessas informações. E o que eu escutei a quarta-feira inteira era, esquece, nenhuma chance, nenhuma possibilidade, ele não vai voltar atrás. No final da quarta-feira eu gravei um vídeo já, quase meia-noite, 10 e pouco da noite, eu gravei um vídeo, o último vídeo que eu postei aqui, e nele, no meio dele, eu falo, gente, sobre isso daí, esquece, nenhuma chance, tá? E repara que quando eu dou essa informação, eu falo, olha, se nada mudar, eu ainda falo assim, porque o Osmar é meio de lua. Durante a madrugada de quarta para quinta, eu recebi uma ligação de uma fonte importante que me disse, Salazar, mudou. Eu falei, você tá de brincadeira. Postei um vídeo agora há pouco. Pessoal, cara, mudou porque o Osmar comentou com algumas pessoas que, pô, e se ele baixasse alguns milhões? Será que não? Será que não é uma boa? Será que ele topa? E tal. Fez esse comentário com algumas pessoas do clube. Tá? Eu ainda me preservei. Eu falei, olha, não dá pra gente trabalhar aqui. Aqui do lado de cá, depois a gente paga de mentiroso, né? Eu falei, quem tá do lado de cá, eu não posso ficar aqui enganando quem me assiste, quem acompanha o meu trabalho, quem confia nas minhas informações, né? É essa credibilidade, esse respeito, essa confiança eu não posso perder. Por isso que eu sou muito cuidadoso. Esse é um compromisso que eu tenho, né, com o jornalismo, de fato. E eu falei, cara, eu vou segurar e vou tentar ouvir mais pessoas na manhã de quinta-feira. Tá? Quando eu fui ouvir essas pessoas de manhã, no período da manhã e até início da tarde, eu comecei a escutar que, não, esquece, Salazar, ele não vai voltar atrás. Falaram para mim que ele fez alguns comentários, mas que em tom de brincadeira, e aí foram questioná-lo de verdade. Mas, presidente, o senhor está pensando em voltar atrás? Ele falou, não vou voltar atrás de nada. Falei, comentei, só para ver, para brincar, só brinquei. Poxa, enfim, e ficou essa... Você percebe uma história mal contada? E, sinceramente, conhecendo o Osmar, isso é a cara do Osmar, né? Falar, às vezes a gente não sabe quando é que ele tá falando a real, quando é que ele tá jogando só uma isca, e o que eu percebo e acho é que o Osmar muitas vezes falta convicção nele. Já falei, ele ouve muita gente, acho normal ouvir pessoas, mas precisa da convicção, e talvez um senso de urgência também, né? Muita gente comparou o caso da Nike, quando ele também estendeu aquelas negociações por 60 dias, bateu o pé, disse que não ia assinar, para o cara baixar não sei o que, aumentar e colocar uma cláusula, e ele saiu daquela negociação se sentindo vencedor. Só que no caso de jogador de futebol, de negociações, é diferente, a gente sabe que é diferente. Porque isso se arrasta, isso cria ansiedade na torcida, uma relação de confiança, de desgaste também muito grande. Eu acho que esse é o principal problema. Repito, a condução foi o principal problema, a demora para que tudo seja resolvido foi o principal problema. E aí o que eu posso passar para vocês? Aí agora sim,
com a informação checada, apurada e finalizada. Eu ouvi todo mundo que eu precisava ouvir. Escutei pessoas importantes do Corinthians, fontes importantes. Busquei cravar as informações e também busquei tirar a prova dos 9, confirmar a informação com outras pessoas envolvidas na negociação, tá? E agora sim, com convicção a minha, com a minha convicção, eu posso falar aqui para vocês qual é a situação. A situação é a seguinte: o Osmar Stabile não se arrependeu de não ter renovado o contrato do Memphis Depay. O Osmar Stabile, pelas minhas informações, ele gostaria e queria ter renovado com o Memphis. Ele entende que para ele seria muito mais fácil ter renovado com o Memphis. Se ele baixar 30 milhões. Então, por exemplo, aqui, quer ver? Vamos dividir aqui, 30 milhões. Dividido por 26, né? 1.153.000 a menos por mês. Entendeu? Então, de um salário de 3 milhões e pouco, que seria o salário dele, o custo mensal Memphis seria 3 milhões e pouco. Tá? A não ser, Vinícius, que você, eu creio que não, mas tem uns malucos aí que acreditam na conversa que o salário do cara ia ser 600 mil, 300 mil. Pô, né? Isso é loucura, né, velho? Acreditar nisso aí é loucura. Mas a informação correta do salário ia dar 3 milhões, cento e pouco, quase 3 milhões e 200 o salário do Memphis. Somando a ação de marketing, com o salário tudo junto. Tirando a dívida, tá? Cara, se ele tira esses 30 milhões, o salário dele fica 2 milhões e 100, 2 milhões e 200. Pô, não tá ótimo, velho, pra ele jogar no Corinthians, que ele tanto ama e quer. Entendeu? Aí quiserem me chamar de Parque São Jorge, me chame, mas eu não sou a favor de dar um mundo pro cara. O Caio Mantovani, empate excelente, agora define em casa e dá pra passar. E tô de saco cheio desses volantes que não marcam, não armam, não tocam, o Alan entre outros. Um nome bonitinho e box to box jogam nada. É que falta, né, Mantovani? Faltam o box to box, que é só o André que faz isso, que pisa na área do adversário, né? É só o André que faz isso. Mas o Alan tá bem na função dele de primeiro passe. Wendel Feitosa, mano, o Diniz falou normal respondendo uma pergunta. Não vi maldade, não. O Osmar com certeza mentiu também pro Diniz, dizendo que ia fechar. Por isso ele falava, não era à toa. Osmar não serve mais. Aí, ó, o Feitosa aí com... Né, o Feitosa tá sempre aqui detonando o Osmar e sempre me respeitando. Porque o Feitosa sabe quem eu sou. Entendeu? E aqui todo mundo tem liberdade pra detonar, criticar, sempre com respeito quem quiser. Pô, quer mais do que eu? Ninguém fala mais mal de presidente de Corinthians do que eu, né, velho? Vou discordar, Samir. Nada demais o Diniz falar isso. Vai dizer que ficou feliz? Discurso estandar? Né? Se o elenco ficar bravo com isso, são mais mimados que o Memphis. Foi a favor da não renovação. Tá certo, Heitor B. Tem razão. Tem razão. É que eu não tinha visto a frase, ô Heitor. Mas você tem razão, total. Garro não merece nem a 8, quem dirá a 10. Jogou mal, né, velho? Fred Santos, Samir, reversão no domingo contra o Cruzeiro, descansar os titulares para o jogo de volta, jogadores desgastados do jogo de hoje. Vai ter que ter, não tem jeito. Né? O Wanderson falou que é muita ingratidão com o Memphis, né? Opinião do Wanderson. R9 o maior, foi embora e o Corinthians continuou, diz o Bruno. O Feitosa, Samir, quero que o Depay se lasque, mas no Parque São Jorge só tem rato mesmo. Paieiro enganador. Sem caminhão de areia, raspadinha, segurança, cartão de crédito, restaurante, intervenção judicial já. Aí você falou, aí tu falou a minha língua, meu irmão. Entendeu? Eu tô no veneno. Eu comprei uma briga que não é minha, eu não tenho nada a ver com o Parque São Jorge. Vocês sabem que eu não suporto o Parque São Jorge e conselheiros. Agora, eu comprei a briga contra a idolatria. Contra a idolatria. Meu irmão, Memphis a qualquer custo, não. Tamo junto ainda, pra cima mesmo, porque no Parque São Jorge
E nunca vai mudar, viu, ô Feitosa? Porque os opositores são iguais aos que estão lá dentro hoje. Felipe, um abraço. Cleiton Oliveira. A galera pedindo Safiel por conta dos atos do Parque São Jorge, mas adivinha quem vai comprar os maiores títulos e ainda continuar lá dando palpites? Não esqueça que a Safiel é capital aberto. Vocês acham que eles vão largar de mão assim? Enfim, né? Di Maria recebe 350 mil de salário. E salve nação corintiana, né, gente, essa novela aí, rapaz, tá durando, hein? Quando a gente achou que acabou, né, o desfecho não foi muito bom, não foi legal no caso, né? A Fiel não aceitou e agora a gente tá aí, prosseguindo com mais temporadas, mais capítulos, né? Bom, gente, se você fosse o Osmar, essa altura já meteria o louco, trazia o Depay, renovava, porque é aquela coisa, gente, vê, o Osmar já não vai se candidatar mesmo, querendo ou não, ele, ao que tudo indica aí, mesmo que se candidatasse, já não seria reeleito, né? Levando em conta o tanto de gente que não aprova o trabalho deles por qualquer motivo, né? Seja motivo político, seja motivo real aí, seja motivo pessoal, profissional, não importa, a questão é, ele tem uma rejeição muito grande aí nos bastidores, né? Muita gente quer derrubar ele, então se você ele metia o louco, renovava com o Depay, e quem vê se depois aí que resolvesse, né, qualquer BO aí que pudesse ser aí proveniente dessa renovação, tá? Não sei porque tá demorando tanto.